Neste período de altas taxas de desemprego, muita gente investiu seus recursos para abrir um negócio próprio. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a falta de planejamento é uma das principais causas no fechamento de empresas. A primeira tentativa de Marcos Mendes para empreender foi em 2007. Eram grandes as expectativas, mas faltou uma coisa essencial para o sucesso de um negócio: planejamento estratégico. A empresa durou cerca de 10 meses e depois o sonho de ser um empresário faliu, literalmente. A minha experiência negativa que eu tive em 2007 com esse Lava Rápido, eu percebi que, como eu não me dedicava para o negócio, não tinha planejamento nenhum, eu simplesmente abri o negócio e deixei sendo tocado por funcionários, aquilo não ia dar certo. Assim como Marcos, no Brasil, muita gente encerra as atividades empresariais pela falta de planejamento. No afã de se tornar o próprio patrão, empreendedores não analisam bem o cenário econômico do país, não levantam informações importantes sobre o mercado que querem explorar, não realizam um planejamento de itens básicos antes do início das atividades da empresa. E nesse período de recessão econômica e altas taxas de desemprego, muitos trabalhadores investiram recursos na abertura de um negócio próprio e acabaram tendo prejuízo. Esse tipo de empreendedor é aquele empreendedor por necessidade, né? Ele perde o emprego e aí ele investe o dinheiro de uma vida toda, do seu fundo de garantia, da sua rescisão, num novo negócio. Então ele vai muito na empolgação, vê naquilo uma possibilidade de sobrevivência, mas ele não se prepara para aquilo. E aí ele acaba colocando em risco a economia toda da família, né? A economia feita de muito tempo, e o risco acaba sendo muito maior. Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que 46% dos empreendedores não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos desses consumidores quando montaram um negócio. 39% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o empreendimento e 38% não sabiam sequer o número de concorrentes que teriam. E tem mais, a pesquisa diz também que 61% dos pequenos empresários não procuraram ajuda de pessoas ou instituições especializadas para colher orientações antes da abertura da empresa e 55% não elaboraram um plano de negócios. É como se eu estivesse viajando e não soubesse para onde eu quero ir, né? Eu não tenho traçados, quanto que eu vou gastar, né? Quem que é o meu cliente, no caso de uma empresa, né? Quais são os meus concorrentes, o que que ele tem de diferencial ou que eu posso diferenciar em relação a eles. Então a falta de planejamento é algo que, querendo ou não, compromete, né? E é a principal causa da mortalidade de muitas empresas no Brasil. O CEO Marcos Mendes aprendeu a lição e viu que sem planejamento é impossível conquistar espaço no mercado. Agora ele se prepara para internacionalizar a marca e, além disso, já possui no Brasil mais de 200 franquias. E eu comecei a fazer cursos, né, de empreendedorismo pelo Sebrae, assisti também algumas palestras aí no setor de empreendedorismo. Foi quando eu me preparei melhor e montei a Aquazero em 2009. E hoje, pela experiência que você tem, você acha que é possível ter sucesso com um negócio sem planejamento? Impossível. Se você não tiver um planejamento, não trabalhar da forma correta, não buscar profissionais no mercado para te ajudar a fazer isso, não dá certo de jeito nenhum. A dica da gestora empresarial é simples. É necessário investir tempo, pesquisa e formar um bom planejamento, ter uma boa ideia do negócio, uma boa ideia do cenário, o momento, né, em que o mercado dele está, conhecer esse mercado, conhecer o consumidor, entender aí quais são as ameaças que podem surgir no decorrer de um determinado período e colocar isso no papel. Então, assim, planejando, ele vai minimizar muitos riscos desse negócio não dar certo. O presidente Michel Temer admitiu que não há votos suficientes ainda para aprovar a reforma da Previdência como o Planalto queria. O presidente reiterou a importância da urgência de reformar as regras sobre a aposentadoria. A tão esperada e polêmica reforma da Previdência pode não sair do jeito que o governo planeja. O Palácio do Planalto já admite que não vai conseguir seguir os planos iniciais perfeitamente. Mas o presidente Michel Temer voltou a dizer que a Previdência é deficitária e que alguma reforma deve ser feita ainda durante o mandato dele e que depois outras mudanças vão precisar acontecer nos próximos governos. Ela é, digamos assim, a continuação importante, fundamental para, digamos, uma espécie de fecho das reformas
que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que eu continuarei me empenhando nela. Vou trabalhar muito por ela. Embora, digamos, você não consiga fazer todo o conjunto que a reforma previdenciária propõe, mas, quem sabe, nós conseguimos dar o avanço. E avançamos até um certo ponto que permita a quem venha depois, mais adiante, que possa fazer mais adiante, quem sabe, uma nova revisão da Previdência Social. Michel Temer não citou diretamente a divulgação da gravação da conversa dele com o empresário Joesley Batista, nem a apresentação da primeira denúncia contra ele por corrupção passiva, mas avaliou que, se não fosse o cenário atual, a reforma da Previdência já teria sido aprovada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concorda que as denúncias contra Temer influenciaram na tramitação da reforma da Previdência. Maia já disse que considera a aprovação da reforma importante, mas avaliou que o governo ainda não tem os votos necessários. Rodrigo Maia acredita que o governo precisa reorganizar a base para conseguir aprovar a reforma e reverter o desgaste político em que o governo Temer está inserido. Outras notícias da nossa região você acompanha agora no Plantão da Redação. Olá, nas férias você está pensando em visitar Ilhabela? A Câmara do Município propõe a criação de rodízio de veículos para a temporada. A frota do município conta com 17 mil veículos. Em feriados, outros 30 mil chegam à cidade. O comércio teme prejuízos com a medida. Ainda não há prazo para que seja votado. Se aprovado, segue para análise da Prefeitura. E um professor de Pindamonhangaba, Diogo Fernando dos Santos, da Escola Municipal Professora Odete Correia Madureira, foi um dos vencedores da 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10 do Grupo Abreu. Os vencedores ganharam um prêmio de R$15 mil e um vale-presente de R$1.000 para a escola, onde o projeto foi desenvolvido. E o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, vai leiloar 147 veículos com direito à documentação em São José dos Campos. O leilão será feito no site do leiloeiro responsável e os lances podem ser dados a partir das 10 da manhã de segunda, dia 13, e seguem até às 10 da manhã de terça, dia 14. É com você, Gisele Ferri. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do ex-tesoureiro do PT. Outros réus da mesma ação tiveram a pena mantida. O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, teve a pena aumentada pela Justiça Federal de 10 para 24 anos de prisão na Operação Lava Jato. Na mesma ação, também foram condenados o casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O ex-tesoureiro do PT teve outras 4 condenações em ações da Lava Jato e já havia sido absolvido 2 vezes. O juiz Sérgio Moro já havia condenado Vacari por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após o julgamento em segunda instância, as penas ficaram assim. João Vacari Neto, condenado por corrupção passiva, teve pena aumentada de 10 para 24 anos de reclusão. João Santana, condenado por lavagem de dinheiro, teve pena mantida em 8 anos e 4 meses. Mônica Moura, condenada por lavagem de dinheiro, também teve a pena mantida em 8 anos e 4 meses. Zvi Skornik, condenado por corrupção ativa, teve a pena mantida em 15 anos e 6 meses. Em nota, Vacari respondeu por meio da defesa que a lei proíbe a condenação baseada exclusivamente em delação premiada, mas que mesmo assim continua a confiar na justiça brasileira. A Petrobras anunciou um novo aumento de combustível nas refinarias. O valor do reajuste a ser repassado para o consumidor vai depender agora dos postos de combustíveis. De acordo com a Petrobras, o aumento no valor do litro da gasolina vai ser de 2,3%, enquanto o diesel sobe para 1,9%. Segundo a Petrobras, o reajuste foi necessário por causa do aumento nas cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional e da desvalorização do real em relação ao dólar. Nos últimos 30 dias, o preço da gasolina nas refinarias já acumulou alta de 9%. A velha regra de pesquisar continua valendo e deve ser também aplicada nos postos de combustíveis.
Setembro registra alta na produção industrial. Outras informações você confere no próximo bloco.